Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Deus, estamos aqui de volta e eu quero trazer uma mensagem poderosa para vocês. E eu tenho certeza, se você colocar em prática tudo isso que eu vou te passar aqui, a sua vida nunca mais será a mesma. Você vai se tornar uma pessoa que tem uma fé inabalável. Sabe quando tudo à sua volta desmorona, quando você não vê nenhuma saída, mas você está em paz? É essa paz que Jesus quer conservar no seu coração. Todo dia você pode ter essa paz se você colocar em prática tudo isso que eu vou te passar, tá bom? Eu sei que tem pessoas aqui que estão sofrendo muito porque é muito desgastante você querer mudar uma situação. E muitas vezes você sofre e você gasta as suas energias, você fica doente, porque você não consegue mudar ninguém, você não consegue mudar as situações e você também não consegue mudar a si mesmo. Mas eu vou te mostrar aqui como você pode superar tudo isso através da sua fé. A Bíblia diz, irmãos, lá em 1 João, que sem fé, que sem a fé em Jesus, no Filho de Deus, você não consegue vencer este mundo. E tem também um versículo lá em Hebreus capítulo 11, o versículo 6, que diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então você tem que ter fé, porque se você não tiver fé, você não agrada o coração de Deus. Deus não se agrada, irmãos, quando nós ficamos ansiosos, correndo de um lado para o outro, tentando resolver da nossa maneira. Por quê? Porque o agrado de Deus é poder nos abençoar, não é verdade? Você que é pai, você que é mãe, você quer dar o melhor para o seu filho, não quer? Mas ao mesmo tempo você quer que ele seja um filho obediente, um filho que confia em você. Então assim também é com Deus. Deus ele tem muitas bênçãos reservadas para mim e para você, mas ele precisa que a gente se entregue completamente ao Senhor. Amém? Então eu vou ler para você aqui uma mensagem do meu livro Momento com Deus. Se você ainda não tem, você pode acessar pelo site www.presentecristão.com.br. É só você pesquisar no Google aí. E o que acontece? Esse livro já mudou a vida de milhares e milhares de pessoas. Então, eu vou ler aqui agora para você esta mensagem, a primeira mensagem, onde eu te dou 7 dicas para aumentar a sua fé. Glória a Deus. A primeira dica é o seguinte: você deve exercitar a sua fé. Do que adianta você ter fé e não colocar em prática? Então eu vou te mostrar aqui o que você deve fazer. Você deve seguir em frente, mesmo se não enxergar nenhuma saída. Não queira ver algo para depois acreditar. Não é assim que funciona. A Bíblia diz, nesse mesmo capítulo de Hebreus 11, que a fé é a certeza de coisas que você não está enxergando ainda. Porque se você já enxerga a solução ou as possibilidades, então não é fé. Então você está acreditando em algo que você já está vendo. Mas quando não existe nenhuma saída mais, é aí que você precisa exercitar a sua fé. E você já tem a Bíblia aí com você. Se você não tem, adquira uma Bíblia. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a mensagem de Cristo. Então quando você lê a palavra de Deus, a fé é brotada no seu coração. Amém? Isso significa então que se você entregou sua vida para Jesus, se você nasceu de novo, agora você não pode depender mais dos seus sentimentos. Você tem que depender somente da fé em Deus. Amém? E uma coisa que você tem que entender, as circunstâncias e até mesmo as suas emoções, cada hora elas estão de um jeito. Você uma hora está animado, outra hora você não quer nem sair de casa, não quer nem levantar da cama. Então aprenda uma coisa, você tem que ser amigo da fé. Você tem que abraçar a fé e ficar grudadinha nela, porque se você depender das suas emoções, você vai cair. Uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Inclusive, a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 1, que o homem que tem o coração dividido, a mente dividida, ele não receberá coisa alguma do Senhor. Então você tem que saber disso. Não pode ter no seu coração o medo e a fé ao mesmo tempo. Você tem que escolher qual você vai ficar. Você vai ficar ansioso ou você vai descansar em Deus? Amém? Então a primeira coisa, exercite a sua fé. A segunda coisa, comece a falar com Deus sobre isso. Analise se você está com fé ou não. E se você estiver duvidando,
Comece a falar com Deus sobre isso. Por que não? Por que você não deve se abrir com Deus sobre as suas fraquezas? A gente muitas vezes tem mania de achar que na oração você tem que estar o mais preparado possível. Irmãos, eu vou falar uma coisa íntima minha. Muitas vezes o meu coração é tendencioso a fazer o que é errado, a praticar o pecado. Mas aí eu começo a falar com Deus sobre isso, entendeu? Eu começo a falar: Deus, eu estou querendo fazer isso, fazer aquilo outro. Não me deixe cair em tentação. Não me deixe fazer escolhas erradas na minha vida. Porque eu aprendi que eu devo falar com Deus sobre tudo o que acontece comigo. E não apenas das vitórias, mas também daquilo que me aflige, daquilo que pode me afastar do Senhor. Amém? Então, o que eu te aconselho é o seguinte: você começar a falar sobre as suas fraquezas a partir de hoje e pedir, assim como aquele pai que clamou a Jesus por um milagre. Ele falou: Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Eu preciso da tua ajuda. E aí quando você faz isso, Jesus com certeza estende as mãos. Assim como Pedro estava andando sobre as águas e de repente veio os ventos contrários, os fortes ventos, e Pedro começou a afundar. Mas então ele fez uma oração, uma simples oração, e ele falou: Jesus, socorre-me. Jesus, tem misericórdia de mim. E naquele momento Jesus estendeu as mãos, segurou em Pedro, e eles voltaram a andar sobre as águas até entrar no barco novamente. Amém? Então essa é a segunda dica. Comece a falar com Deus também sobre as suas fraquezas. Terceira dica: não fique falando em fracasso. O medo e os sentimentos negativos são venenosos para a sua fé. Tudo que você pensa, tudo que você fala pode se transformar em um comportamento. Por isso, meu irmão e minha irmã, pense 2 vezes em confessar a derrota. Muitas vezes as pessoas, elas chegam até mim: pastor, está muito difícil, está muito complicado. E aí eu falo: olha, começa a falar ao contrário. Começa a dizer: não, eu vou vencer em nome de Jesus. Comece a profetizar contra essa montanha que está na sua frente. Porque se você ficar falando mal, você não vai conseguir ter fé. Lembra do que eu falei? No seu coração só pode ter uma coisa: ou você tem medo ou você tem fé. Ou você tem segurança ou você tem desespero. Então, tome muito cuidado ao falar sobre fracasso, tá certo? 4ª dica que eu quero te dar é: suporte as dificuldades. Irmãos, quando a gente passa por provações, a gente cresce, a nossa fé amadurece, não é verdade? Então, comece a suportar as provações que você tem passado. Relembre os momentos difíceis da sua vida e como Deus te ajudou. Oh, irmãos, é tão importante isso, quando a gente começa a olhar para trás e ver até quando não tinha mais saída e Deus operou um milagre. Se você está aqui, você é um milagre do Senhor. Amém? Então, relembre os momentos difíceis e veja como Deus te ajudou, e isso vai te trazer muita esperança. E não se esqueça também de caminhar com pessoas de fé, pessoas que oram, porque elas vão te ajudar na batalha. Então essa é a 4ª dica: suporte as dificuldades e resista um pouco mais. Não queira chutar o balde, não queira desanimar, só porque você não conseguiu ainda. Você vai vencer em nome de Jesus. Amém? A 5ª dica que eu quero te dar é para você começar a estudar a palavra de Deus. Oh, irmãos, pode reparar, as pessoas que mais têm fé são as pessoas que creem na palavra. Elas estão sempre confessando a palavra de Deus. Então, como eu te disse, a fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Então comece a ouvir pregações. Todos os dias aqui no meu canal eu começo a fazer a oração da manhã, a oração da noite e também trago mensagens à tarde. Todas elas baseadas na Bíblia, para que você se fortaleça. Porque quanto mais você conhece da Bíblia, menos o diabo consegue te atingir. Por quê? O diabo ele vai tentar usando a própria Bíblia. Você sabia que o diabo conhece a palavra? E lá no deserto ele usou a Bíblia para tentar confundir Jesus, para fazê-lo cair em tentação. Mas Jesus sabia da palavra que Deus já tinha entregado para ele. E ele falou: Satanás, nem só de pão viverá o homem. Eu posso estar com fome, mas tem algo que me alimenta mais ainda, que é a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. E a 6ª dica e penúltima dica é a seguinte: entre no ritmo de Deus. Eu vou te explicar. Saiba que Deus faz as coisas no tempo dele
E mesmo que muitas vezes pareça demorar, Ele sabe o que está fazendo. Então aprenda a esperar. Você não fica na fila para tantas coisas, não é verdade? A gente espera por tantas coisas, irmãos. Quando está para lançar um filme novo, uma série nova na Netflix, a gente fica aguardando. Só que aí quando a gente precisa esperar em Deus por alguma coisa, aí a gente tem dificuldade. Então comece a entrar no ritmo de Deus. Como assim, pastor? Deus, Ele tem o tempo dele. Ele não vai adiantar, Ele não vai atrasar. Você pode espernear, você pode ficar desesperado, ficar bravo. Deus não vai mudar o tempo dele. Deus já tem o cronograma, tem a hora certa de tudo acontecer. Amém? E você que tem que entrar no ritmo dele e não ele em você. Então, a partir de hoje, comece a entrar no ritmo de Deus. Saiba que tudo pode estar demorando, mas na verdade Deus está caprichando. Deus está fazendo o que for melhor em nome de Jesus. Aleluia. E em sétimo lugar, a sétima dica para você aumentar a sua fé. Pague o preço da fé. Olha o que está escrito. A fé que não custa nada, não vale nada. Por isso, creia que quanto mais difícil a situação fica, maior será a sua vitória. O preço que você deverá pagar é esse. Não vá pelos atalhos. Ande no caminho estreito e apertado, porque é Ele que vai te levar para o cumprimento das promessas de Deus e é Ele que vai te dar a vida eterna. Amém? Então, pague o preço da fé. Irmãos, não é fácil. As pessoas não vão acreditar em você, as pessoas vão zombar de você muitas vezes, mas você vai estar lá firme, confiante no Senhor. Eu poderia passar horas aqui contando as bênçãos, os milagres que Deus já fez na minha vida, mas agora chegou a hora de você começar a experimentar o sobrenatural. Aleluia. Então, quanto mais você for alimentando a sua fé, mais você está pronto para receber o que Deus tem para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Se você recebeu essa mensagem aqui agora, eu peço que você deixe o seu comentário. Escreva aqui agora, eu preciso ter uma fé inabalável. Aleluia. E agora eu quero orar pela sua vida. Se você puder, feche os teus olhos. Eu quero interceder por você em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua presença neste momento e eu te apresento, Pai, a vida deste homem e desta mulher. Eles entraram aqui neste vídeo, Pai, muitos deles completamente perturbados. Tiveram um dia terrível, Pai, um dia dificílimo. Estão passando por lutas, Pai, que eles não conseguem encontrar uma saída. Mas Jesus, eu te peço, recebe, Pai, esta oração, aquieta, acalma esse coração, meu Pai, em nome de Jesus. Tira com a mão, Senhor. Eu estou estendendo as minhas mãos aqui agora, Pai. É como se eu estivesse tocando no coração dessa pessoa e eu te peço, Jesus, tira com a mão toda dor, toda aflição, tudo aquilo que o inimigo tem semeado na mente e no coração dessa pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus. Bata em retirada, Satanás. Você não tem parte com as coisas de Deus. Eu te repreendo em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, coloca a tua mão de poder sobre a vida deste homem e desta mulher. Que eles saiam daqui vitoriosos em nome de Jesus. Que eles nunca mais, Pai, venham duvidar das tuas promessas. Que eles nunca mais venham querer retroceder, porque a tua palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam e daqueles que creem até o fim. Ó Senhor, nos ajude a ter uma fé inabalável e que a partir de hoje a nossa vida nunca mais seja a mesma. Pai, eu declaro, Pai, as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada pessoa e que o Senhor nos proteja debaixo das tuas asas, que o inimigo não nos encontre, mas que o Senhor esteja na nossa entrada e na nossa saída, nos protegendo, nos guiando e nos fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e eu peço que vocês compartilhem. Vamos espalhar a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe muito. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor. Deus abençoe.